Bom dia a todos. Eita, que agora foi, né? Bom dia. Vamos dar início ao quarto dia desse primeiro período, da Quinta Fleet. Então, o quarto dia, o último dia dessa primeira fase da Quinta Fleet. Nesse domingo, já tivemos 3 dias de programação, de bate-papos, encontros maravilhosos. Estamos aqui novamente para uma conversa ilustrada. Nós sabemos que existem várias formas de se expressar, não apenas pelas palavras. As ilustrações, os desenhos, as imagens também é uma forma de linguagem, é uma forma de se expressar. E hoje nós receberemos aqui 3 pessoas incríveis que encantam, se comunicam, tocam ao público através das ilustrações. Então, eu quero convidar ao palco Roger Melo, Mariana Massarani e Fernando Vilela. Recebamos os nossos convidados com uma salva de palmas. Será mais uma vez uma mesa incrível e que nós possamos desfrutar desse momento ímpar que a Fleet nos proporciona nessa manhã. Viva a Fleet! Bom dia, pessoal. É uma felicidade estar com vocês aqui, 10 horas, mais ou menos 10 horas da manhã, né? Então, a gente... são os livros nossos? Tá. Para sorteio, tá ótimo. A gente depois vai sortear na plateia 3 livros de cada um, de cada uma. Então, eu sou o Roger Melo, Mariana Massarani, palmas. Fernando Vilela, palmas. E a gente, aqui na Fleet, a Cristina Figueiredo, palmas para ela, maravilhosa idealizadora. Na primeira vez que eu vim aqui, convidado por ela, a gente conversou que a gente achava que a Fleet podia ter essa relação mais forte com a narrativa visual, tanto o design quanto a ilustração, porque quem ama livros, ama o objeto livro. E o livro é a casa da palavra e da imagem. Sempre foi. Antes do livro ser essa forma que a gente conhece, do códice, do fecho de páginas, o livro já era a casa da palavra, da imagem, do som, do espaço, Tanto que eu discordo muito do termo livro ilustrado, está na moda falar isso, Eu sempre digo que é que nem dizer água molhada. Livro é ilustrado, livro é a casa da palavra e da imagem, sabendo que a letra é uma imagem, Uma imagem que se abstraiu, chegando até a forma da letra. Mas também não existe só uma origem da palavra e da imagem na Terra. São muitas origens. Provavelmente agora está surgindo um alfabeto em algum lugar do mundo. E a gente chamou... Primeiro, a gente pensou em trabalhar com a ideia da roda ilustrada. Foi uma exposição feita aqui no Museu da Liturgia. E a ideia era de continuar com isso e de ter na Fleet sempre um debate sobre a produção contemporânea, mas a análise também histórica, porque há muito tempo se trabalha a imagem no livro brasileiro. E então hoje, em homenagem ao sambista o sambista Noite Ilustrada, a gente que cantava aquela música Laranja Madura na beira da estrada, o Tabichado Zé, ou tem marimbondo no pé. Não é Tibor Fittel e Camila Marliere. Então, assim, como a gente também não separa música de palavra, de imagem, e Fernando e Mariana vão falar sobre isso aqui, a gente evoca mesmo o Noite Ilustrada, o samba,
para esse caldeirão incrível, que é também a variedade de ilustradores, escritores. A gente está trazendo aqui 2 ilustradores, ilustrador e ilustradora premiados, mundo afora, tá tudo bem, mas aí vocês, mundo afora, e que são esses embaixadores, né? Porque a gente não pode trabalhar de maneira isolada. Cada vez, quando o Daniel Condo ganha um prêmio, um New Horizons, né? Foi ano passado, né, Daniel, que ele ganhou também um outro prêmio em Bolonha, com aquele livro fantástico do Vermelho e Vaidoso, título maravilhoso. Então, a gente está expandindo o diálogo e a cena brasileira mundo afora. Então, a gente começa essa conversa ilustrada com a Mariana Massarani, pode ser, e com o Fernando Vilela. Mariana, o livro é A Casa da Palavra e da Imagem. A Mariana, a gente foi convidado por um amigo, Ali Bozari, grande ilustrador, agora em Nova York, para visitar o Metropolitan. A Mariana falou uma coisa, vendo todas aquelas imagens, todas aquelas estátuas, todas aqueles, sei lá, tábuas votivas, sinetes cilíndricos. O que você falou para mim, Mariana? Não, que toda vez que eu entro num museu, assim, eu falo, pô, ilustrador é a profissão mais antiga e mais importante do mundo, porque conta a história da humanidade antes do DNA, né, vai desenhando tudo, né? A gente, hoje em dia, esses sinetes da Mesopotâmia, nossa, conta toda a história, o pessoal bebendo cerveja, os deuses, né? Então dá um orgulho de ser ilustrador. Gente, nossa, estamos em todas as partes. Explica o que é o sinete cilíndrico, Mariana. O Roger escreveu um livro sobre Enredoana, que é a primeira pessoa... Está aqui, está aqui. A gente vai sortear também. É a primeira pessoa que assinou um texto na história da humanidade. E aí, na época, para fazer esse livro, eu pesquisei e tinha imagem para caramba. E uma das coisas eram esses sinetes cilíndricos, que eles têm, assim, acho que no máximo 4 centímetros de altura, e quando você rola na lama, ele fica uns 8 centímetros, e eles escavavam em pedra, e... aí eles faziam a gravura, né? Imprimiam essas imagens no barro, né? E servia como uma coisa até de cartório, né? De brasão, e sempre contando histórias da época. Então, essas coisas pequenininhas assim contam tanta coisa. Fala um pouco, Roger, sobre isso. Já vamos falar. Não, a gente teve, depois de fazer esse livro, a gente fez junto, né? Eu e Mariana Massarani, a editora Companhia das Letras, a gente teve muita ajuda também da Ellen Nacal, né? Uhum. Enredoana é a primeira escritora, não a primeira escritora, a primeira pessoa a escrever um texto. Ela é a primeira pessoa a professar filosofia, é a primeira pessoa e mulher com conhecimento complexo, porque eles escreviam placas cuneiformes, e, por isso, a placa cuneiforme, as bibliotecas, quando tem incêndio, acaba tudo. No caso da placa cuneiforme, não, vira porcelana, cerâmica, né? E a gente conversou com o maior especialista de enredoana vivo, que é o Sidney Babcock. Então, ele deu essa aula sobre sinetes cilíndricos e enredoana. Ele fez a primeira exposição para essa grande escritora. Meu amigo Luiz Rufato, uma vez ele estava falando, porque reclamando, inclusive, né, que a literatura é branca e é masculina. Mas, na verdade, a gente fala isso porque houve um trabalho sistemático, complexo, masculino, de retirar pessoas com a importância de Enredoana, de Hipátia, da história da literatura, né? Os monges copistas, por exemplo, eles retiraram sistematicamente as mulheres, mas hoje existe uma ideia de
por exemplo, essa exposição vai reunir, e tem uma coisa muito interessante que ele fala, na Mesopotâmia, entre o Tigre e o Eufrates, ali onde vivia a Enreduana, nesse reino, eu queria que você falasse mais, que você está lendo um livro sobre isso. Enreduana era uma civilização que não tinha o lápis lazuli. Para fazer sinetes cilíndricos, eles precisam de um material duro. Não tinha ouro, não tinha... era areia e água. Lama, ele falou lama. Mas areia e água faz lama, lama, né? E o estilo que é do junco, uma, que nasce... e uma planta que nasce até hoje, e que eles começaram a usar como caneta, né? E inventaram a escrita assim, porque eles começavam a marcar com esse junco, tem tantos bois, tantos cabritos, e disso é o que supõe que nasceu a escrita. Maravilhoso, porque é de uma ideia de contabilidade que surge a ideia de contar histórias também. E ele até falou, né, Mariana, que se a gente pensar bem entre a origem da escrita 5.000 anos atrás e Enreduana 4.300 anos atrás, é um intervalo pequeno de tempo. E para vocês verem como ela realmente foi suprimida, durante 2.000 anos depois, escribas, homens e mulheres, é uma das profissões que envolvia também filosofia, antropologia. A referência para ensinar a escrita eram os textos e a filosofia de Enreduana, né, Mariana? E você porque a Mariana ela é uma grande pesquisadora visual também. Todo o material que a Mariana tem de pesquisa, o Sidney Bangkok falou assim, nossa, é impressionante, o seu trabalho é criativo, é artístico, mas as referências visuais estão corretas, ele falou, né? A gente sempre fica com medo de falar de um especialista. Fala sobre isso. Não, mas foi moleza porque tinha muita referência, né? E quando a gente foi dar o livro para o maior especialista, eu falei, deve estar assim uma coisa aqui assim doida, né? Que ele deve falar, isso não é dessa época, isso, né? Assim, caramba, assim, me deu um medo, mas ele gostou do livro, né? E você está lendo mais sobre Enreduana, o fato dela ter sido seu filho do abuso. Não sei. Eu estou lendo um livro sobre a história da humanidade através da família. Foi a Cora Hanna que deu essa dica. É um livro grosso, mas eu estou lendo no Kindle porque ele pesa 2,1 kg. E aí começa o livro falando sobre Enreduana, né? Mas vamos falar mais com o Fernando. O que você quer perguntar para o Fernando, Mariana? Não, eu não sei. Olha, a gente ontem passou o dia todo junto. Uma das coisas mais bacanas dessas feiras do livro é você ficar conversando com um monte de gente que você conhece, mas não tem, né, não fica junto, conversando num café, trocando ideias, assim, é quase uma pós-graduação, né? É um conclave de ilustradores contando 1000 experiências. Então, assim, aí eu soube que ele e a Estela Barbieri, a esposa dele, assim, que eles têm um ateliê gigante, eles fazem 1000 atividades incríveis, e daí nascem os livros dos dois, né? Então, eu queria que você falasse mais sobre isso. Então, acho que o começo, bom dia, né? É um prazer estar aqui, imagina, do lado dessas duas pessoas queridas e grandes artistas. Eu acho que o Roger começou a puxar a história, né, da ilustração como a primeira escrita, né? E eu fiquei pensando aqui, enquanto vocês foram falando, eu fui viajando aqui nessa história, nessa relação que a gente tem com o texto e com a imagem hoje, né? Porque hoje a gente chama de livro ilustrado, né, um livro que tem palavra e imagem. E eu entendo que o livro ilustrado ele é muito mais do que um objeto que tem palavra e imagem, né? Ele é um encontro de duas artes, né? Das artes da palavra e das artes da imagem, né? São as artes visuais e as artes literárias juntas, né? E quando a gente lê um texto, né, que não tem ilustração, a gente constrói as imagens, né? Cada um constrói a sua narrativa visual.
Ao passo que uma boa ilustração faz você construir as histórias, e as histórias a partir das palavras que você cria na sua cabeça também. Então, essa separação que a gente faz da palavra e da imagem é uma separação formal, porque a gente está operando o tempo todo na produção de palavras e imagens. Mesmo quando a gente está lendo um livro, a gente produz pensamentos, associa, sai do livro, vai para o nosso mundo fabular, imaginário, através de palavras também, né? Então, eu fico pensando que, quando a gente ilustra, né, a gente tem ideias para a ilustração. E talvez essas ideias operem também com palavras, que se tornam depois imagem, né? Então, para mim, o grande fascínio do livro ilustrado é esse jogo entre a palavra e a imagem. Porque, quando você lê uma história e fala, não, eu vou ilustrar essa história, num primeiro momento, você pensa em produzir imagens a partir daquilo que está sendo contado. Porém, num segundo momento, você fala, bom, mas o que a minha imagem vai trazer além do texto que está sendo narrado, né? Dessa história que está sendo contada. E aí começa um grande jogo, que eu acho que é um grande fascínio, né, desse desafio de ilustrar, que pode ser também o fascínio de você adaptar um livro para o cinema, né? Você vai trazer uma linguagem, vai recriar numa outra, né? Então, eu vou voltar à pergunta. Eu não respondi nada que a Mariana me perguntou. A ideia é essa. Né? A gente faz assim como os políticos, né? Recebe uma pergunta e fala o que quer, né? Então, eu queria dizer assim, que o livro ilustrado, né, eu acho que um escritor falando do livro ilustrado, um editor falando do livro ilustrado e um ilustrador falando do livro ilustrado, se bem que nós somos autores e ilustradores, e eu estou me arriscando a ser editor agora, né, que eu acabei de abrir uma pequena editora, e, no final das contas, eu acho que o ilustrador ele é muito editor, porque a gente acaba pensando o formato do livro, a quantidade de páginas, o papel do livro também é ilustração, né? Então, quando você faz uma ilustração, você fala, nossa, isso vai funcionar melhor no papel brilhante ou no papel fosco. Esse livro ele tem uma narrativa mais horizontal, né? Eu vou levar o leitor através de paisagens ou eu vou fazer um livro vertical? A Mariana fez um livro há pouco tempo, né, com o Volney Canônica, um livro maravilhoso que chama Mergulho. Quando a gente fala a palavra mergulho, só poderia ser vertical o livro, né? E é um livro que tem uma verticalidade sensacional, inclusive o título está escrito na vertical, Mergulho. Então, quando você pega esse livro, você já tem uma experiência do mergulho na própria capa dele, né? E, então, nesse sentido, num livro, tudo fala, né? O formato, a quantidade de páginas, né? A textura do papel, tudo fala. Por isso que o livro ele é um objeto completo, né? Ele é uma escultura, ele é uma pintura, ele é tudo, né? Então, a gente poderia dizer que, o Roger fala muito disso, né? Que as artes elas se conversam de uma maneira sinestésica, né? Não sei se é essa palavra que você usa, mas é isso que você me faz pensar. Achei bonito, eu deveria ter dito. E eu acho que o livro é isso, né, gente? Quando a gente vai aqui na livraria, só a relação que a gente tem com as capas, né? Quando você pega na mão, abre um livro que está xerincado, né, no plástico ali, e vem aquele cheiro de tinta, né? Então, tudo isso faz parte da experiência do livro, né? Então, eu passo para vocês essa... Cadê o Lampião e Lancelotti? Está aí? Está aqui. Está aí. Não, faz a pergunta, mas toda a obra do Fernando é espetacular. Agora, eu chamo a atenção desse livro porque ele mudou, ao meu ver, não somente ao meu ver, mas ele mudou os parâmetros mundo afora. Foi um livro premiadíssimo, né? Dos mais premiados da história, e é um livro, é um encontro mítico entre Lampião e Lancelotti. É um livro pensado graficamente. Você falou da narrativa, mas a narrativa do design desse livro é fundamental, né? O dourado e o prata dialogando nesse encontro mítico atemporal entre os dois,
também pela coincidência do L, né, de Lampião e Lancelotti. Como é que surgiu essa ideia? Como é que essa ideia... porque eu imagino que essa ideia tenha um tempo para se maturar também, né, para ela existir como ideia. Como é que vem a ideia e o ofício? Quanto tempo demora? E você fala, eu quero fazer, mas... e que você vai dialogando com a feitura do livro. Deixa eu ir mostrando enquanto isso. Então, Roger, as ideias, né, eu digo que elas são como o vento, né? Elas sempre passam e, às vezes, a gente tem muitas ideias, né? Todos nós, né? A gente tem ideias o tempo todo. E esse momento de você escolher uma ideia e desenvolvê-la, né, eu acho que essa é a possibilidade de fazer um projeto, né? Seja de um livro, de uma pintura, né? Então, todos nós somos artistas cheios de ideia. Agora, os artistas são aqueles que pegam a ideia e tentam transformar em alguma coisa, né? Quer dizer, os artistas que a gente chama de artistas, porque os artistas são todos nós, né? Quando a gente lê um livro, a gente se torna escritor, porque a gente só consegue ler se a gente é escritor, né? E no caso desse livro, eu tive uma vez, eu adoro o cordel, adoro o nosso romanceiro popular, né? O cordel brasileiro. E um dia eu imaginei esse encontro do Lampião com Lancelotti. Vocês sabem que Lampião já encontrou muitos oponentes, né? Já encontrou Dom Quixote, já encontrou o Diabo no inferno, a mãe do Diabo, né? Que é um cordel maravilhoso, né? Que é Lampião e a mãe do Diabo. E eu tenho um fascínio pelo Lancelotti, né? Pela Idade Média, e resolvi fazer esse encontro. Mas, assim como a Mariana, eu também sou um pesquisador do livro ilustrado. E eu fiquei alguns anos, antes de ter a ideia do livro, eu sempre vou para um museu histórico, um museu medieval, eu tenho fascínio pelas iluminuras, que são os livros medievais que são pintados com folhas de ouro, né, que tem a cor reflexiva, né, que o ouro significa o espaço divinizado, né, nesses livros cristãos, né, de centenas de anos atrás. E eu falei, nossa, eu queria trazer isso para o livro, porque o Lancelotti é um personagem do ano 1000, e, na época dele, os livros eram todos escritos à mão e iluminados a ouro, com pedras preciosas, o lápis-lazuli, né, essa pedra, que o azul era um azul vivo. E aí veio a ideia de usar o prateado para o Lancelotti e o dourado para o Lampião, porque, né, o cordel não tem cor reflexiva, mas o Lampião precisava de uma dignidade, né, porque o Lampião, né, ele é o nosso bandido social, né, a personagem mais ambivalente, né, da nossa cultura, né. Ele é bandido, ele é herói, né, e, de fato, para ele estar em pé de igualdade com o Lancelotti, eu trouxe o dourado, né, mais que o dourado, o cobre, que também é a cor da bala, é esse sol do sertão, é a terra queimada, né. E aí, Roger, as ideias foram se juntando, né. O prateado tem a ver com a armadura, tem a ver com a luz da lua batendo na armadura, né, que é esse imaginário romântico que a gente tem do cavaleiro medieval galopando no meio da noite. Tudo isso foi, né, se plasmando até nascer essa narrativa. E essa narrativa eu comecei ela pensando, como é que seria essa briga, né? Eu falei, não, acho que vai ser uma briga de palavra, né, um cordel, um duelo, né, uma justa. Aí eu falei, bom, o Lampião, né, tem o Parabellum, né, o revólver alemão, ele tem o mosquetão, e o Lancelotti tem a lança, tem a espada. Aí eu falei, bom, legal, então um tem arma de fogo, outro tem lança-espada. Lampião tem a sua Maria Bonita, Lancelotti tem, né, apaixonado pela Guinevere, né, a mulher do rei Arthur, e eu fui criando essas oposições, fui fazendo uma tabelinha assim, né. Aí depois eu falei, bom, agora vou fazer... Como é que começa essa história? O Lancelotti vai para o sertão ou o Lampião vai para a Idade Média? Eu falei, não, mais divertido botar o Lancelotti no sertão, que ele vai cozinhar dentro daquela armadura, naquele sol rachando, né? Achei mais divertido, né? Eu falei, e como que ele vai? Eu falei, putz, eu preciso inventar uma forma, tem que ser uma magia, né? Eu falei, pronto. Morgana, a prima de Lancelotti, né? Prima do rei Arthur, aliás, que tinha ciúmes do Lancelotti ser apaixonado pela Guinevere, apronta uma e joga ele para o sertão. Bom, está pronta, né, a estratégia. E aí foi assim, o livro ele foi nascendo todo em pedacinhos, sabe? Eu não fiz no roteiro, eu fui anotando uma ideia, anotando outra, livros medievais e tal e tal. E aí um dia, pum, baixou, né? Eu pedi inspiração para o Padre Cícero,
Aí baixou o texto, e aí eu comecei a escrever em cordel, né? E aí eu tive que aprender a escrever em cestilha heptassilábica, né? Que é um verso de 7 sílabos, né? O cetassílabo, e rimando a segunda, a quarta e a sexta estrofe. Aí eu falei, bom, daí fui aprendendo esse negócio, fui treinando, e aí eu falei, bom, o Lancelotti ele tem que ser um cordel num estilo diferente do Lampião. Então, o Lampião vai ser um texto com 6 versos e o Lancelotti com 7 versos, né? Esse, quando vocês tiverem a oportunidade de ler o livro, vocês vão ver que os dois, cada um tem um estilo diferente também na escrita, né? Bom, aí foi outra viagem da escrita, né? Porque aí eu fui costurando, eu falei, e o livro tem que ser, ao mesmo tempo, cordel e também tem um tom de narrativa medieval, porque tem o Lancelotti, né? O Lampião é cordelista, o Lancelotti. Aí tem uma parte do livro que são aquelas frases longas de 2.400 caracteres que não terminam, né? E aí que quando o Lancelotti está galopando, voltando das batalhas da Bretanha para a corte do rei Arthur na sua armadura reluzente, é aquela frase que você não aguenta, né, ter fôlego para terminar. Então tudo isso fez parte um pouco da história do livro. Eu estou falando demais aqui. Esse livro, e como o livro é a casa da palavra, da imagem e da música também, porque o passar das páginas, os tempos são música também, ele foi adaptado para o teatro, música de Zé Cabaleiro. Como é que foi essa parceria? Eu vou pedir também para você ler as 3 primeiras estrofes do livro, porque a coisa que eu gosto, e eu acho que todo mundo gosta, é de ver autor lendo a obra, né? Eu pedi para o Zé Cabaleiro também para ele ler. Ele falou, olha, cantar, que a gente fez um livro junto também, para ele falou, olha, cantar eu não vou, porque agora eu falei, não, é para você ler. E ele leu lindamente os versos que foram feitos para a música, né? Como é que foi essa parceria? E já emenda na leitura, pode ser? Claro. Então, eu tive a feliz oportunidade o Zé Cabaleiro e a Débora Dubois. A Débora Dubois é uma grande diretora de teatro, amiga do Zeca. Eu não conhecia o Zeca. E aí a Débora se apaixonou pelo livro e chamou o Zeca e falou, vamos fazer um musical desse livro, porque ele é cordel, ele está muito apto, né, a virar música. E o Zeca topou e, junto com ela, fez a peça Lampião e Lancelotti. E o Braulio Tavares, que é um grande cordelista, fez a adaptação do texto, porque esse texto aqui, para ter uma duração de 1 hora, ele precisou ganhar, né, uma dramaturgia. E o Zeca musicou, inclusive, algumas estrofes, o que me dá o grande orgulho de ser parceiro musical do Zé Cabaleiro, em 3 músicas, que nascem da letra do livro. E aí foi uma experiência incrível, Roger, porque o Zeca, ele entrou, né, o Zeca, enfim, ele entrou na viagem e ele foi construindo músicas para cada momento do livro, né? E a Débora amarrou isso numa dramaturgia, e isso virou um espetáculo, né? Que teve uma turnê em São Paulo, depois Brasil afora, que foi uma experiência muito legal, né? De ver o livro recriado. A cenógrafa foi uma grande figura que chama Duda Aruc, que ela tinha o desafio de transformar essas ilustrações em cenário, em imagem. E o figurinista também, em criar, né, digamos assim, as roupas que dialogam com os espaços. Então, foi uma experiência muito legal. Vocês desenharam juntos? Como é que foi isso? Vocês conversaram, vocês se reuniram? Como é que foi isso? A gente se reuniu, né? Eu conversei com o figurinista, mostrei os carimbos que eu uso, as gravuras. Fala do carimbo um pouco. Então, o carimbo é uma forma de gravura. Então, por exemplo, essa imagem aqui, vocês estão vendo, não dá para ver que está um pouco longe, mas cada torre é um carimbo, é uma gravura feita numa borracha escolar e usada como carimbo. Então, isso aqui é o mesmo carimbo, essa parede do castelo. O livro todo é feito com carimbos, né, que são gravuras, eles são entalhados com estilete, né, com goivas, e impressos com almofada de carimbo mesmo, né? Então, nesse sentido, essa linguagem do carimbo também se aproxima muito ao clichê do cordel, porque o cordel, as moldurinhas dos folhetos de cordel, que a gente chama de clichê, são motivos decorativos que antes, no Brasil é interessante, que a nossa história do cordel, as prensas usadas no cordel são prensas antigas, em desuso. Então, você tem clichês que eram usados em rótulo de remédios, de farmácia, rótulos de cachaça, e os cordelistas pegaram isso e levaram, né, para as capas dos cordéis, né? Então, tem esse trânsito desse clichê
que está no rótulo de farmácia, que está num cordel de J. Borges, que está num cordel de José Leite, né? E esse trânsito das gravuras pelas imagens é uma coisa que eu faço um pouco nos livros, que eu uso esse carimbo para fazer o Lampião e o Lancelote, uso num outro livro que chama Menina do Fio, que eu fiz com o Estela. Então, os carimbos também passeiam pelos livros, né? E eu vou ler esse trechinho do começo. Então, o livro começa assim. Como num duelo, são apresentados os oponentes, né? Como no duelo medieval, como numa luta de boxe, né? Como, enfim. E aí, aqui começa com o Lancelote sendo apresentado pelo narrador. Meu povo, peço licença para lhes apresentar o primeiro personagem que aqui vai desfilar. Bom e nobre cavaleiro, valoroso e altaneiro, passa a vida a galopar. Ele é forte e delicado, seu cavalo é todo branco, trajado em armadura prata, capa de bordado santo, a luz do sol se reflete, feito um dardo se arremete, todos cegam de espanto. Agora eu vou lhes dizer, este homem é tão forte, que mesmo em fogo cruzado, com cavalo no pinote, levanta a cabeça e luta, espalha a bravura arguta. O seu nome é Lancelote. A porta até bateu, você viu, né? Eu vi. Passou aqui. Passou um espírito que a gente não explica. Agora eu vou ler a introdução do Lampião, né? Depois de apresentar o Lancelote, continua a apresentação, vou ler o comecinho do Lampião. Agora eu lhes apresento um grande cangaceiro, nascido em nosso país, leal e bom companheiro, para uns foi criminoso, para outros justiceiro. Criado nas terras secas, vaqueiro trabalhador, cuidava de um ralo gado, com coragem e com valor. Seu nome era Virgulino, mas um dia veio a dor. Ao ver seu pai baleado, ele partiu para a vingança. À frente dos cangaceiros, se pôs logo em liderança. Bando de cabras armados, ao inimigo com ganância. Agora eu queria provocar um pouco o Roger. Oh, meu Deus. Boa ideia, porque são 3 ilustradores, né? Tem que... E o Roger é um grande generoso, que vai perguntando coisas para a gente, então vamos pegar logo essa palavra e devolver para ele. É a conversa ilustrada. Né? Exato. E, Roger, me diz uma coisa. Eu queria saber, porque você, além de um alquimista da imagem, é um alquimista da palavra e consegue criar, em cada livro seu, né, por exemplo, o primeiro livro que eu conheci seu foi O Meninos do Mangue. E eu fiquei mais ou menos uns 20 minutos viajando na capa, né, que é uma colagem. Esse livro, só a capa dele já é uma experiência, que é uma colagem de um mangue, né, um mangue do Recife, né, um mangue cheio de lixo, e o Roger faz uma imagem que você está olhando, ao mesmo tempo de frente, vendo aquelas casinhas coloridas, né, aquelas cores, né, o vermelho, o azul, e você tem uma paisagem dos barracos na beira do mangue, que são uma coisa linda, e as palafitas. Então, as casas elas estão a metros, né, do mangue, mas, ao mesmo tempo, você vê um barco. E aí você fala, mas espera aí, eu estou vendo de cima também. Então, você vê do ponto de vista da frente e do ponto de vista de cima. Ele mistura 2 pontos de vista. Ele quebra, né, a perspectiva previsível, né? E, agora, isso é o começo da viagem. E, no livro, você tem 2 tipos de ilustração. Uma ilustração que é essa colagem, que ele usa lixo mesmo, papel de bala, cartolina, plástico. E tem outras ilustrações que é um desenho delicado com 2 cores, né, com uma linha vermelha e uma linha preta. E, no meio disso, essa narrativa que tem planos narrativos também. Então, fala um pouco, como que surgiu a ideia desse livro, Roger? E como é que veio a imagem antes, a palavra antes? Esse livro, eu estava fazendo a direção de arte de um curta do Adolfo Lastermacher, amigo fantástico também, e a gente foi filmar na Ilha de Deus. Devia chamar Ilha Sem Deus, né? Sempre que tem um Deus, cidade de Deus, né? É porque talvez Deus não tenha esquecido, seja ela quem for, né? Mas de muitas maneiras foi esquecida pelo resto do mundo. E, ao mesmo tempo, nessa Ilha de Deus, o medo das pessoas, quando a gente chegou para filmar,
porque era um documentário baseado na obra do Josué de Castro, que começa a falar sobre a fome a partir dos mangues dos rios do Capibaribe e do Beberibe em Recife. Essas pessoas perguntavam, mas vocês querem tirar a gente daqui? O Marcelino Freire falou lindamente sobre isso, né? Porque assim, isso que vocês chamam de lixo é também o mangue. O mangue é o berçário da vida, né? Que tipo de contradição transforma o berçário da vida, o lugar onde a vida passou da água para a terra, no mangue, de certa maneira, essa fração no tempo, esse portal no tempo, ele continua ocorrendo a todo momento, um pouco como a gênese da palavra e da imagem narrativa. Ali, peixes, em alguns lugares do mundo, peixes caminham e saem da água para comer. Não, é uma atmosfera, é um lugar premido, porque é um lugar anfíbio, como diz o próprio João Cabral de Melo Neto, que também foi uma das inspirações, e estando lá observando, conversando com as pessoas, eu, sem desenhar nada, eu não quis desenhar nada ainda nesse momento, eu estava ouvindo as pessoas. Eu sou de Brasília, eu sou de Cerrado. Piloti, para mim, você falou do Piloti nas palafitas, né? Que é o que sustenta a palafita, que é um conceito que foi apropriado pelo movimento moderno no Brasil. Era uma ideia de ligar público e privado, ou seja, os edifícios, eles são privados, mas a parte de baixo do edifício, a portaria, é essa região que talvez seja a região mais importante da casa, né? Porque ela dialoga com esse privado e com o público. Ela era uma ideia de que a base das casas ela precisa dialogar com a urbanidade. Mas o Piloti no mangue é a única maneira de você sobreviver num lugar que é mais regido pelas marés, que são 4. Maré alta, maré baixa. Maré alta, maré baixa, elas vão se intercalando. E não sol e lua. Sol e lua é óbvio, né? Então, nesses lugares, o Piloti é essencial porque a casa do mangue ela não pode estar no nível da terra, porque a terra em seguida estará inundada. Ela precisa estar acima da maré, né? E então todo esse eu sou fascinado pela construção ou pela especificidade de ecossistemas. Esse não é um ecossistema que prescinde do humano, né? O mangue não pode existir sem o humano, assim como o mangue não pode existir sem os camarões, sem os cavalos marinhos. Gente, cavalo marinho é um habitante do mangue, né? Esse peixe, a gente não pensa que cavalo marinho é um peixe. Esse peixe que tem aquele rabinho que se fixa, minha mãe me dizia quando eu era criança, cavalo marinho não existe. Minha mãe me disse 2 coisas. Minha mãe é muito pragmática, é professora de matemática. Cavalo marinho não existe, meu filho. E dinossauro não existiu, meu filho. Quando ela viu o cavalo marinho comigo, nossa! E eu falei, eu não disse que existia, mas não existe daquela maneira. As pessoas não cavalgam um cavalo marinho. Seria ofensivo para esse animal fantástico. Mas o mangue é esse lugar impossível. Mas Netuno cavalga cavalo. Netuno cavalga cavalo marinho. Claro, Netuno cavalga. Exatamente, Netuno existe, com certeza. Mas a minha mãe, nesse pragmatismo, ao fazer isso, ao me negar uma existência, né, uma adaptação biológica que é o cavalo marinho, que existe. O cavalo marinho ele existe nos mangues, no final ali da Restinga da Marambaia tem cavalo marinho, porque também tem umas plantas que elas são filetes sem folhas, mas ele precisa se segurar, o rabinho dele segura ali, porque ele também vai vencer as investidas da maré. Então a gente está falando de um terreno híbrido, um terreno que constitui a música popular brasileira deve ao mangue, a vida deve ao mangue. Então, eu falei, o Adolfo olhou para mim e falou assim,
vai vir um livro daí, né? Não tem nada a ver com nada disso. Mas aí eu comecei a ver também, Fernando, que aquele lugar, o mangue, era um lugar em que crianças se juntam. O que é um mangue? É um berçário, porque muitos dos animais, os tubarões, por exemplo, eles vão colocar os ovos no mangue, e o ovo do tubarão também se segura nas... Vocês já viram o ovo de tubarão? Procurem no Google. Ele se segura nas raízes aéreas dos mangues também para existir. Então, toda a vida marinha, grande parte dela vai nidificar, é um ninho. E o que eu vi? Para vencer a loucura dos adultos no mangue, e adultos são verdadeiramente loucos, né? Para bem e para mal, né? A loucura é irmã da arte. Essa é uma loucura, muitas vezes, desumanizante, sei lá como é que diz. Mas, depois a gente pesquisa. Mas, o que eu vi? As crianças fazem a mesma coisa que os alevinos, os filhotes de peixe. Elas se agrupam num bando, né, para vencer esse corpo maior, que é o adulto, que é o perigo, que é a ameaça. Então, quando você vê um grupo de peixes, isso acontece com vários animais, eles vão estar juntos para formar um corpo maior, feito de individualidade sempre, mas que, para vencer a loucura da cidade, a loucura dos humanos, eles formam esse grupo. E aí, o que eu vi? O mangue, que era para ser o lugar mais limpo do mundo, se é que esse conceito de limpo existe, ele se transforma no lugar em que ninguém quer morar, na cidade, né? Ninguém quer morar no mangue. O mangue foi aterrado, o mangue é destruído sistematicamente, o mangue é um lugar que ninguém quer ver. As pessoas querem ver o mar, não querem ver o mangue. Eu, quando ia eu sendo brasiliense do Cerrado, quando eu ia nas férias, a gente ia para cidades litorâneas, o meu lance era o mangue. E aí eu falei, bom, agora eu vou começar a desenhar. E aí eu comecei a ver, eu acho que como vocês, eu quero que a Mariana depois fale disso, a gente está deixando o gancho, né? Eu quero que a Mariana fale disso. A cada livro, se eu não pesquisar a linguagem da imagem, para mim não é um desafio. Então eu falei, olha, eu não sei, mas parece que eu vou colar, eu uso tinta de parede para pintar. Se eu colar plástico no papel, talvez fique. E aí eu comecei a colar plástico no papel, pintei de preto primeiro, a tinta PVA e a cola são análogas, a cola também é PVA, a cola branca, né? E aí eu comecei a colar, a coisa começou a secar, eu fui pintando por cima, comecei a colar pedaços também de remédio, né? O remédio é sensacional, né? Porque ele tem aquela textura, e aí as artes foram ficando dessa grossura. Aí a Ellen Nacal falou, não, vamos ver, a gente vai fotografar. Fotografou as artes, dava sombra. Aí a sombra vai para um lado, a sombra vai para o outro. Aí não, fomos escanear as imagens. E aí foi indo. E essas imagens em linha, de muitas maneiras, elas eram... Eu sempre digo que a maior invenção da humanidade não é a cerâmica, não é todas as tecnologias, é o traço. O traço é palavra e é imagem. E o traço não existe na natureza. Então eu falei, vou ao traço para falar dessas duas personagens, a sorte e a preguiça, que são as narradoras, que começam a contar a história. A preguiça começa a contar a história porque ela perdeu uma aposta da sorte, claro que ela ia perder essa aposta. Mas ela começa a contar a história irritada, de má vontade. E ela começa a gostar daquilo. E à medida que ela vai gostando, e a sorte dá uma outra versão de por que a maré sobe e desce, a preguiça fica pau da vida. Que estupidez a sua história. E aí, ela, do meio para o fim, ela quer contar a história, né? Eu sempre digo que eu sou fascinado por alegorias, como a Emília, que é feita de pano, ou como a loucura do Erasmo de Roterdã, que é uma alegoria desprovida de órgãos,
né? Para nós, personagens, eu amo personagens, né? Eles começam pela pele. Roupa nunca é vaidade, de maneira nenhuma. A roupa é a pele da personagem, mas pela inveja do humano, ela vai ter que constituir os próprios órgãos. Por isso que personagens são muito a gente, né? Eles invejam a gente, morrem de inveja. E, na verdade, a Emília diz, eu sou a independência ou morte. Ela não nasceu humana, ela não tem a nossa sorte de nascer humana. Ela vai ter que constituir os órgãos. E, ao constituir os órgãos, a preguiça se percebe uma contadora de histórias. E ela não quer mais largar isso, né? Então, eu acho que o fascínio da personagem está aí. A Mariana também, eu queria que ela falasse no Enredoana e no Inês, mas de outros livros, que a Mariana é uma grande escritora também. Ela fez o livro que Ziraldo considera o melhor livro já escrito, que é o Quando Pedro tinha 8 anos. 9 anos. 9 anos, olha. Mas eu quero que você fale sobre... Começa falando sobre Pedro, e depois fala sobre a sua pesquisa visual no Enredoana, que envolve a areia. Como é que é isso? Não, eu ilustro para a ciência hoje das crianças há uns 30 anos, assim. Que é muito legal você trabalhar com ilustração em vários meios, né? Que você vai pegando, vai aprendendo coisas diferentes, tendo ideias. E aí me deram um texto sobre a chegada da família real. Aí, quando eu vi, Dom Pedro I chegou aqui com 9 anos. Eu falei, imagina esse garoto que, né, atravessou o Atlântico, vinha lá do Palácio de Queluz, de Lisboa, e chega aqui no Rio de Janeiro, né? Assim, então, assim, eu me baseei... Eu fiz... Tem pouquíssimo texto, é para criança bem pequena, e ele vai... cadê o Pedro? E, assim, aí o Pedro está no bloco de carnaval, né, no Intrudo, está na praia, jogando capoeira. Mas, assim, eu me baseei muito num dos maiores ilustradores, que é o Debré, né? Porque o Debré, num tempo que não tinha fotografia, você vê o Rio de Janeiro todo, né, pela visão do Debré. Eu sou apaixonada por ele. E foi assim, é um livro para criança bem pequena, mas, assim, eu já tinha lido o livro sobre Dom Pedro I, fui pesquisando também, anotando, que eu descobri que ele tinha, acho que, 6 irmãs, aí fui vendo qual a data de nascimento de cada um, né, para poder fazer assim, aquele monte de irmã, eu fiz aquele, né? É muito legal bolar um livro. E eu até ia perguntar isso para o Fernando, porque, assim, quando o Pedro tinha 9 anos, primeiro eu desenhei o livro todo e depois eu botei o texto. Todos os meus livros que eu fiz o texto também, sempre foi assim, né? Mariana, a Mariana pesquisa, desculpa só fazer esse comentário, a pesquisa visual da Mariana é uma coisa muito séria. Eu falo a gente conversando com os nossos amigos figurinistas, em Madeira, por exemplo, a Dani Vidal, as pessoas percebem, a Mariana, essa pesquisa visual sua, por exemplo, você falando sobre o Pedro, ninguém gosta de rei, dane-se administradores, mas se tem um rei que é legal, é o Pedro, porque você falou até Livro de Janeiro, eu amei Livro de Janeiro, que já juntou Rio e livro, mas você consegue mostrar nesse livro, que tem muito poucas palavras, o amor de Pedro pelo Brasil, né? Que é difícil de eu acreditar que essa família real realmente... Como é que é a relação dessa família real com esse país colonizado? E aí você coloca, desse ponto de vista de um Pedro, numa idade que não é comentada, ninguém fala muito dessas personalidades nesse momento da infância, que é um momento de perigo. A gente fala, as pessoas... Infância não, criança, né? Aquela que cria. É um momento de muita dor, de muito desespero, e você mostra, nessa alegria desse menino, muitos detalhes, e eu vejo dor, eu vejo filosofia, eu vejo poesia. Como é que isso está nessa relação? Você falou do Debré. Vocês estão vendo, a Mariana, ela uma pesquisa... No Inês, no Enredoana, eu escrevia, mas a gente nunca trabalha... A Mariana interfere nessa palavra.
E a Mariana fala assim, Roger, está errado isso aqui, eram tantos irmãos. Não, esse irmão era mais velho que aquele. Eu falei, ixi, deixei passar. A Mariana está atenta a isso. Como é que é isso? Como é que, então, no Pedro, com 9 anos, como é que essa pesquisa se materializa? E que você está falando que é um livro para criança pequena, é um livro para todas as idades. Mas como é que isso se traduz em visualidade, em narratividade da imagem? Olha, eu não sou assim muito teórica. Eu acho que o ilustrador está sempre lendo tudo, né? Livro, paisagem, filme, e aí vai tudo para a cabeça e depois você dá um download, mas com o seu jeito, né? Você mistura tudo e quanto mais livro você tiver lido, mais informação você tiver, mais coisa você vai ter, mais um arcabouço, não, sei lá, vai dando 1000 ideias na cabeça, mas você transforma, né? Então, é por aí. Mas eu também fiquei muito impressionada quando eu fui para esse palácio de Queluz, lá perto de Lisboa, onde ele tem o quarto que nasceu e morreu Dom Pedro I. E é todo desenhado com cenas de Dom Quixote, né? E eu botei isso no livro também. Então, esse monte de coisa, né? Debré, o quarto, tudo isso a gente vai botando, né? E o Rio de Janeiro devia ser um espetáculo, né? Quando eles chegaram, assim, a paisagem, a cidade já devia ser linda, mas meio xixelenta, mas nossa, devia ser assim, né? Aí eu botei, lembrei daquele quadro do Leandro Joaquim, que tem a Baía de Guanabara cheia de baleias, né? Aí eu saí botando tudo. E desenhar roupa, eu adoro. Eu tinha um tio que era cenógrafo e eu queria ser cenógrafa. Mas acho que José Medeiros. Não, o Anísio Medeiros. O José Medeiros era o fotógrafo, o Anísio Medeiros, cenógrafo. Esse meu tio fez aquele filme Macunaíma, ele era um cenógrafo ótimo, assim. Mas, assim, eu acho que a cenografia também é muito importante para mim, por causa disso, de história de família. Então, sempre prestei atenção. Desde pequena, eu queria ganhar livros de todos os tipos de roupa que existia na humanidade, assim, não moda, cenografia mesmo, que também é uma pesquisa, né? Roger, vai. A gente tem perguntas agora. Porque desculpa. Não, desculpa não, pelo amor de Deus, a ideia é essa. A gente tem perguntas e a gente também vai sortear 9 livros, 3 de cada, não é isso? Os livros também estão lá na livraria e a gente vai autografar depois. Mas quem tem pergunta, a gente vai levando aqui. Então pergunta, amor. Luciana Savagé. Eu queria que você falasse, que eu achei fantástico, sobre a pesquisa do livro do Enredoana. Do Enredoana. Não, foi pesquisa em livro de traje, de figurino, foi na internet, tem o maior especialista em escrita como uniforme no British Museum, que ele tem um monte de vídeo no YouTube, que também foi ótimo. E livro, internet, mas aí o Roger, a gente uma vez foi para uma praia e a gente ficou desenhando na areia coisas enormes. Daí ele falou: vamos desenhar na areia porque a história tem deserto. E eu fui para a praia do Flamengo, perto da minha casa. Eu falei: vou desenhar na areia. Levei minha câmera. Mostra a ilustração. Ah, tá. Espera aí. Foi para a areia e aí? Não, aí tem alguns desenhos em areia. A gente fiz também umas esculturas numa massa que parecia barro. Mas aí não, conta a história da areia. Não, aí eu levei a câmera, fui desenhar na areia. Aí eu falei: poxa, vou ser assaltada aqui. Né? Aí eu desenhei rapidinho, tirei umas fotos e fui correndo para casa. Quando eu cheguei, tinha guimba de cigarro, pegada de havaiana. Tudo bem, podia ter usado no livro, né? Aí eu falei: não, tenho que fazer num ambiente mais controlado. Aí eu tinha uma bacia enorme do tempo que eu fazia gravura em metal, comprei areia de construção em frente da minha casa e aí fui fazendo experiência. Não, eu não fui encomendar, não, mas isso foi uma das... Olha, porque a história é comprida para caramba, mas no final deu tudo
certo e com essa primeira areia, porque passou por farinha de mandioca, passou por tudo. Não, isso do livro ficar uma coisa física também é muito legal, né? De você fotografar, carregar areia, né? Eu adoro. Recortar, né? Misturar tinta, essa parte é toda legal. A Luciana Savagé fez a pergunta e tirou um número já sorteado. Qual foi? É para eu dizer? Mas não foi, foi 47. Quem é o 47? Ué, para ganhar o livro, não é isso? Não, a gente vai tirando. É? Não, mas o 47 já ganhou esse livro. 47, quem é? Sou eu. Você? Ah, não, então não vale. Não Não vale. acredito! Ah, é muito doido. Você que está doido! Quem tem mais perguntas? Quem tem mais perguntas? Aqui, perguntas? Fala. Ariadna Moreira, cantora, filósofa. Bom dia, gente. Eu sou Ariadna Moreira. Me sigam no Instagram. Não, estou brincando. Fernando, eu queria... eu imagino você, um menininho pequenininho, de cabelo enroladinho, fuçando em tudo. Eu queria saber como é que despertou em você esse amor, esse interesse, essa curiosidade pelo livro, pelas artes plásticas, pela ilustração, pelas artes em geral. Então, a minha pergunta, como você falou, que todos somos artistas, e eu acho isso, gente, muito importante, porque existe sempre essa dualidade da pessoa que está lá no palco, que é, entre aspas, diferente e importante, e o público que está olhando, que se acha um público que, como se as pessoas não fossem, só algumas pessoas fossem especiais. E eu acho que, na nossa nova humanidade daqui para frente, cada pessoa tem uma capacidade em si inerente de criadora, artística, né? E como você falou, que todos os seres humanos somos artistas. Então, mas que algumas pessoas elas colocam em prática essa artisticidade, né? E constroem, através dessa pesquisa, dessa curiosidade, objetos, né? E percursos que são chamados de artistas. Então, eu queria saber em que momento você passou a descobrir em você essa artisticidade. Obrigada. Então, Ariadne, eu acho que todos nós, né, como a gente estava comentando, né, todos nós temos essa artisticidade, né, eu gostei da palavra, né, e eu acho que desde criança, desde moleque, eu sempre fui muito curioso e sempre fui muito desatento também, né. Eu acho que hoje eu ia ser diagnosticado com todos esses déficits de atenção. E eu acho que a desatenção, né, ela é uma dádiva, né? Ela é uma potência, porque a flutuação da nossa atenção, né, tem uma pesquisadora da atenção, que chama Virginia Kastrup, que a Estela falou ontem, que ela pesquisa os vários regimes de atenção que nós temos, né? A gente acha que a atenção é foco, né? É prestar atenção, né? E a gente acha que distração e dispersão é falta de atenção, e que não é. A distração é um regime de atenção. Então, quando você está lendo um livro e, de repente, você distrai, aquela ideia te leva para uma outra ideia, aquela passagem te leva para um sentimento de um momento da sua vida, a sua atenção, que está no texto, ela começa a flutuar. E essa flutuação pode ser profundamente criativa, né? Eu e a Estela, minha companheira, às vezes a gente sempre leva um caderninho para anotar as palestras, as coisas que a gente... Mas nesse caderno tem menos anotação e mais ideias que a gente vai associando. Então, a gente, né, por exemplo, vocês todos que estão, né, compartilhando esse papo com a gente, com certeza, em cada cabeça, em cada coração aí, tem associações acontecendo, tem ideias surgindo, tem relações acontecendo. E eu acho que isso é a criatividade, isso é a criação. Isso é a invenção, porque a gente está inventando o tempo todo, né? E a atenção flutuante, né, eu acho que é isso que, desde moleque, a gente às vezes chama, né, pô, o moleque está distraído, ele é distraído demais, não presta atenção.
às vezes, a distração é a grande potência. O cara está inventando, ele está numa viagem, ele está criando uma história, né? Então, eu acho que a gente tem que repensar mesmo, né? O que é a atenção, o que é a distração, porque a dispersão é uma coisa diferente. Então, quando você fica rolando ali o Instagram no WhatsApp, né, ou os grupos de WhatsApp, né, aqueles infernais grupos de vários amigos queridos, né, que a gente fica lendo um monte de mensagem que não serve para nada, e essa dispersão não é muito criativa, né? Você fica vendo um monte de post, depois passou uma hora, não ficou nada ali, né? Agora, a distração, né, de repente você está assim aqui, né, olhando essa serra de Tiradentes, esse paredão, e aí eu vi, ontem de manhã, eu vi um gavião cruzando ali, né? E aí eu falei, nossa, o que será que esse bicho vai fazer, né? E eu estava viajando, e eu tinha que preparar a fala para ontem, a conversa com a Estela, e fiquei viajando nesse gavião e tal, e à noite eu tive um sonho. Olha que loucura, eu tive um sonho com... Estou me alongando na resposta, deixa eu ser rapidinho. Eu tive um sonho de um gavião, que eu estava numa mesa grande, acho que a gente ficou numa mesa grande com os amigos ontem, e de repente apareceu o gavião, entrou pela janela, né, uma janela colonial, né, como de várias pousadas e casas aqui, e pousou em cima de um copo do meu lado, mas um gavião grande. E eu fiquei com medo, né, uma ave de rapina com aquele bico que esburaca a carne, né, fiquei com medo, assim, e ele começou a comer castanha. Aí a moça que estava do meu lado falou, ele está comendo castanha, e depois você vai ver, ele vai pegar um guardanapo, vai estraçalhar o guardanapo para tirar o resto da castanha da língua dele, vai limpar, né? Aí, dito e feito, ele pegou um guardanapo, estraçalhou o guardanapo e começou a limpar a língua dele, né? Isso no meu sonho. E aí, o que aconteceu? E aí eu falei, bom, deixa eu sair de perto do gavião. Aí eu saí de perto e sentei num sofá. Aí ele veio na minha direção, sentou na minha perna, um gavião gigante. E aí ele encostou a cabeça no meu pescoço, né? Eu falei, uai, acho que ele quer carinho, né? Aí fiz um carinho assim. Aí ele abriu aquela asa gigante de penas pretas, brancas e cinzas e me abraçou. Aí eu falei, nossa, né? Fiquei emocionado, né? E no momento seguinte eu estava contando essa história para os meus pais, sonho, né? E os meus pais já faleceram e os meus pais estavam emocionados de eu contando a história do gavião. E vocês sabem que eu falei, nossa, eu contei para a Estela, eu falei, nossa, isso dá um livro, né? E tal. E aí eu lembrei que, há muito tempo atrás, eu abri no Instagram um desses posts, né? Eu acompanho, sei lá, revistas de natureza, que era um macaco que foi cuidado por uma... Alguns devem ter visto esse post. Foi cuidado por uma veterinária e foi depois solto na floresta. E ele sai da jaula, da gaiola, olha em volta e dá um abraço na veterinária de 5 minutos. E depois vai embora, né? Mas eu estou te falando tudo isso porque eu acho que se permitir, né, flutuar, se encantar com um post, ver um troço que vira um sonho, eu acho que tudo isso faz parte de um direito que a gente tem, que é deixar a nossa atenção flutuar.